Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto você localiza o texto, eu quero tributar ao Senhor a graça de estarmos aqui uma vez mais. Deus abençoe de uma forma toda especial a pessoa do pastor Edicarlo. Pastor, a minha oração é que Deus lhe concede graça e floresça o seu ministério na terra dos viventes. Deus abençoe também a pastora Luciana e toda a membrazia que compõe esta sala. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Eu vou ler os versículos pares e a igreja os ímpares. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ainda no versículo 4, somente a parte A. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Só vou parar quando você soltar o glória que está preso. E todos foram cheios do Espírito Santo. Levanta a mão direita aos céus. Levanta a mão esquerda aos céus. Só quem acredita que nessa noite você vai ser cheio, 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 cheio. Eu vinha no carro dirigindo e Deus dizia para mim: filho, esta igreja vai descer uma atmosfera fora do normal hoje, porque você não vai voltar para casa da mesma forma que você chegou. Pastor, como é que eu vou voltar? Você vai voltar cheio, cheio. Pega na mão do crente mais vivo que está do teu lado aí. Olha dentro da peteca da bolota do olho desse crente agora, no meio da sobrancelha do teu vizinho, e diga: hoje você vai sair daqui mais cheio do que você chegou. Diga: se um cara de cavalo ficar na tua frente, ele vai ser atropelado por um peso de glória. Se tem alguém que acredita nisso, levanta a mão no terceiro andar e enche essa casa de glória a Deus. Sente glorificando a Jesus. Queridos, o texto que ora tomamos por base retrata o cenário de um grande acontecimento na face da terra. Uma vez que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a epígrafe, o tópico, o que diz respeito à descida do Espírito Santo de Deus, aqui se concretiza um advento, um cenário apoteótico dos céus sobre a terra. Aqui se realiza uma profecia esta que fora predito pelos profetas que antecederam os apóstolos. E para sermos mais precisos, o profeta Joel profetizou da seguinte maneira: e há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos moços e moças, mancebos e mancebas, jovens, terão visões. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Perceba que há uma unção, perceba que há uma graça, uma glória, perceba que há uma virtude, uma Shekinah, que é profetizado lá atrás, mas não tão somente profetizado pelos profetas, também o próprio Filho de Deus, o Cristo Pascual, o cristocêntrico das nações, o Cristo ressurreto. A história diz que ainda na sua ascensão de 40 dias e 40 noites, quando ele entra dentro do cenáculo, e ele não bate na porta, mas sim atravessa as paredes. Por quê? Porque está com um corpo transcendental, porque está com um corpo glorificado. E quando ele atravessa as paredes, literalmente, com os braços abertos, ele olha para os seus discípulos e diz: paz esteja convosco. Ele passa ali a equivalente 40 dias. E o texto pitoresco denota com ênfase que, antes de Jesus subir assunto aos céus, ele olha para os seus discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder e de glória. Se vale um glória a Deus, eu vou de novo. Antes de Jesus subir aos céus, ele olha para os seus discípulos e diz: ficai em Jerusalém e esperai a promessa do Pai. Era Jesus dizendo: eu vou subir, mas vai descer sobre vocês uma autoridade. Era Jesus dizendo: pastora Luciana, eu vou subir, mas vai descer sobre vocês uma glória. Era Jesus dizendo: eu vou subir, mas vai descer sobre vocês uma unção avassaladora da eternidade. Era Jesus dizendo: eu vou subir, mas vocês vão ser cheios. Era Jesus dizendo: eu vou subir, mas vocês vão ser revestidos. Era Jesus dizendo: eu vou subir, mas vocês vão ser tomados. Era Jesus dizendo: eu vou subir, mas vocês vão ser transportados. Era Jesus dizendo: eu vou subir, mas vocês vão ser embriagados, não pelo vinho que a contenda, mas sim no vinho do Espírito de Deus. Vocês vão ser embriagados pelo Espírito Santo de Deus. E vinho é representatividade de alegria. Vocês vão receber uma alegria tão grande, vocês vão receber uma graça tão grande, vocês vão receber uma Shekinah e uma virtude tão grande. Eu vou subir, mas vocês vão ser cheios. Eu vou subir, mas vocês vão ser revestidos. Vocês vão ser cheios da presença de Deus. Eles estão debaixo de uma promessa. E qual, pastor Maicon Darlan? Ser cheio da presença de Deus. Eu estou sentindo graça para pregar aqui, porque a presença de Deus, ora se não vejamos, é a segunda maior promessa bíblica do cânon sagrado. Só perde para a primeira maior promessa bíblica. Qual é a primeira promessa bíblica maior na Bíblia Sagrada, pregador? A promessa salvífica. A segunda maior promessa na Bíblia é que eu e você sejamos cheios
sejamos embriagados pela glória, sejamos revestidos pelo poder de Deus. Levanta a mão no terceiro andar, porque eu não estou pregando aqui para crente frio, eu não estou pregando aqui para crente incomodado, eu não estou pregando aqui para crente confortado, eu não estou pregando aqui para crente geladeira, eu estou pregando para os canela de fogo, eu estou pregando para os verdadeiros. Ai, relevante, que ela caia. Levante a mão, porque Deus disse para mim, diz para minha igreja, que eu vou derramar uma descarga 220 dos céus na noite de hoje. Só vai pegar quem não quer, porque a glória de Deus já desceu nessa atmosfera. Já tem crente orando aí: Jesus, eu quero ser cheio, eu quero ser tomado, eu quero ser embriagado. Deus está dizendo para mim: você vai voltar para casa cheio. Eles estão debaixo de uma promessa. Tanto é verdade que Pedro e João subiam para o templo Formosa para orar ao Senhor. Na hora nona, segundo os horários judaicos, 3 horas da tarde. E quando eles subiam para orar ao Senhor, ali estava um coxo. E este coxo, como costumeiramente, pedia esmola, pastor de Carlos, para todos que passavam ali. Mas quando passa Pedro e João, pasme senhores, quando passa Pedro e João, o coxo pede. E Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, mas o que eu carrego, mas o que eu recebi, eu te dou. Levanta e anda. Porque você só pode entregar aquilo que você tem. Porque você só pode oferecer aquilo que você carrega. Porque você só pode entregar aquilo que você recebeu. Talvez o coxo pergunta, conjuntura eu: hoje vocês não têm ouro, hoje vocês não têm prata. Aí Pedro disse: hoje a gente não tem, mas a gente tem algo que a gente luta para não acabar. O coxo pergunta, alegoro eu: o que é? Unção de Deus, poder de Deus, autoridade de Deus, presença de Deus. E justamente nós estamos aqui na oração, jogando lenha no fogo, para nunca acabar esta autoridade. Porque pode faltar tudo na vida do crente, pode faltar tudo na vida do homem, pode faltar tudo na vida da mulher, pode faltar tudo na vida do jovem, pode faltar tudo na vida do adolescente. Só não pode faltar uma coisa: o que, pregador? A presença de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Eu vou de novo: pode faltar tudo na vida do crente, só não pode faltar o óleo, só não pode faltar o azeite, ai Jesus, só não pode faltar a lamparina cheia. Pode faltar tudo na vida do salvo em Cristo, só não pode faltar a presença de Deus. Porque a presença de Deus ainda é uma das maiores identidades na vida do salvo em Cristo. A presença de Deus ainda é uma das maiores identidades na vida de um cristão. Por quê, pastor? Porque esta identidade é visível. Porque essa identidade é explícita. Porque esta identidade é categórica. Porque esta identidade é clara. Quem lembra quando Eliseu ia passando, aí a mulher disse para o marido: marido, este homem que vai passando aí na frente de casa é um verdadeiro santo homem de Deus.
ela consegue visualizar que ele é homem de Deus, ela consegue detectar que ele é homem de Deus. Por quê, pregador? Porque a unção de Deus, porque o poder de Deus ainda é visível na vida de quem carrega, porque a glória de Deus ainda é categórica na vida de quem a recebeu. Quando você vai passando, alguém olha e diz: lá vai um crente, lá vai um servo de Deus, lá vai uma serva de Deus. Quando você vai passando, alguém diz: se um dia eu ser crente, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Porque aonde você vai passando é nítido, é claro, é explícito. Você carrega a presença, você carrega a glória, você carrega o poder de Deus. A presença de Deus não pode faltar. Olhe para cá. É por isso que o salmista disse que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que nunca o quê? Diga para o crente: não pode faltar. É por isso que o salmista está dizendo: não pode faltar o óleo, não pode faltar o azeite. Por quê? Porque azeite na Bíblia é simbologia e representação da plenitude do Espírito. Quem lembra em Mateus capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens, quando as 5 nécias chegam com as 5 prudentes e diz: dai-no do vosso azeite. As 5 prudentes disseram: não, aleluia, vai aonde vende, comprai para vós, porque nós tem azeite e ainda tem reserva. Elas dizendo: a gente tem azeite, a gente tem presença, e a gente cuida para não acabar a reserva, a gente cuida para não terminar a reserva. Era, aleluia, as prudentes disseram: se tem alguém que tem compromisso com azeite, aqui é nós. Era as prudentes dizendo: se tem alguém que tem seriedade com a presença, integridade com a presença, se tem um grupo que não brinca com a presença, aqui é nós. Pode ir aonde vende e compra, porque o nosso está guardado para nós. Releva a saia. Levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. É Deus dizendo: o azeite do teu ministério não vai acabar, o azeite da tua chamada não vai acabar, o azeite da tua vocação não vai acabar. Porque sem azeite você não prega, sem azeite você não canta, sem azeite você não evangeliza, sem azeite você não galga, sem azeite você não triunfa, sem azeite você não conquista, sem azeite você não chega, sem azeite você não prospera. É o azeite que desce pela barba de Arão. Azeite. Davi disse: retira tudo de mim, só não tira a tua presença. Era Davi dizendo: Senhor, eu posso perder tudo, mas a tua presença não tira de mim. Porque a presença não pode faltar. Diga para o crente que está do lado: a presença, a unção, a autoridade, a graça de Deus, o poder de Deus não pode faltar no teu ministério, não pode faltar na tua vida. E o que o diabo quer arrancar hoje dessa geração é a presença de Deus. Porque sem presença de Deus você não sente mais vontade de orar. Sem presença de Deus você não sente mais vontade de ir para o culto. Tem alguns cultos da semana na igreja, daqui a pouco ele falta o primeiro culto, daqui a pouco ele falta o segundo culto, daqui a pouco ele falta o terceiro culto, daqui a pouco ele só vem domingo, vira crente domingueiro, porque a presença está acabando. Daqui a pouco ele não vem mais, ele some, porque a presença, o acabou, chegou na vida dele. E Deus está dizendo: luta, luta, assim como aquela mulher, aleluia, saiu correndo da sala para a cozinha, procurando a dracma dentro da casa dela. Luta para não acabar essa presença.
presença. Luta para não parar de sair essa lágrima rolando no teu rosto. Luta para não parar de falar em línguas estranhas no culto. Luta para não parar de falar glória a Deus e aleluia. Luta para... Ai, Jesus, tem crente que já perdeu a presença. O pregador tem que mandar da glória, o pregador tem que mandar da aleluia, o pregador tem que forçar a barra, o pregador tem que enfeitar, o pregador... Ai, releva, caca. Mas a igreja que prioriza a presença, não precisa o pregador enfeitar, não precisa o pregador manipular, não precisa o pregador forçar a barra. A igreja que tem a presença sente, sente, sente. Jesus está na casa, Jesus está na casa, Jesus está na casa. Sim, sim, sim. Deixa eu pregar. Essa presença, essa unção foi profetizada e se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. E olha a primeira palavra verbalizada. Coloca aí, coloca para mim no telão. A primeira palavra verbalizada de Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se. Diga para o irmão que está do lado: e cumprindo-se. Diga aí, cumprindo-se. Diga aí, cumprindo-se. Pastor, por que a primeira palavra de Atos 2:1 é e cumprindo-se? Porque essa profecia atravessou séculos e séculos, mas se cumpriu em Atos 2. Olhe para cá. Essa profecia atravessou séculos e séculos, mas se cumprirá em Atos 2. É Jesus dizendo: eu cumpro o que eu prometo. Não, você não está aqui. É Jesus dizendo: se eu prometi, eu vou cumprir. E cumprindo-se, e cumprindo-se, e cumprindo-se. É Jesus dizendo: se eu prometi na tua adolescência, eu vou cumprir. Se eu prometi na tua juventude, eu vou cumprir. Se eu prometi, aleluia, eu já sou adulto, Ele vai cumprir. Mas eu já sou idoso, ancião. Antes que você feche os teus olhos, Jesus vai cumprir. Davi disse: eu já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Levante as mãos aos céus, porque Deus está dizendo: eu sou o Deus que cumpro o que prometo. Deus disse para Jeremias: o que tu vês? Aí Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Para cumprir. Para cumprir. Pega na mão desse crente aí, me ajuda a pregar, e diga para ele: não te preocupa. Diga: não te preocupa. Se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Levanta a mão dele no céu, levanta a mão dele no céu, levanta a mão dele no céu, porque Deus está dizendo para alguém aqui: quem te prometeu não foi um Deus de Baal, que tem olhos mas não vê, que tem boca mas não fala, que tem pés mas não anda, que tem mãos mas não pega. Quem te prometeu não foi o Deus de Dagon, não foi o Deus de Afrodite. Quem te prometeu não foi o Deus, aleluia, que muitas das vezes levantam ídolos no carnaval, muitas das vezes levantam ídolo na encruzilhada, muitas das vezes levantam ídolo na mata fechada, na cachoeira, na mata virgem. Quem te prometeu
prometeu é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Quem te prometeu é Jeová Jiré, é Jeová Rafá, é Jeová Shalom, é o Deus da cura, é o Deus da paz, é o Deus da providência. Quem te prometeu em Gênesis é a semente da mulher. Quem te prometeu em Êxodo, aleluia, é o Cordeiro Pascual. Quem te prometeu em Números é a rocha ferida. Quem te prometeu em Deuteronômios é o sumo sacerdote. Quem te prometeu, aleluia, no livro de Eclesiastes é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Quem te prometeu no livro de Mateus é a rosa de Saron, é o lírio dos vales. Quem te prometeu no livro de Marcos é o médico dos médicos. Quem te prometeu no livro do Apocalipse é o primeiro, é o derradeiro, é o alfa, é o ômega, é o Senhor dos senhores. Majestade de Jesus. Segura na mão desse irmão, diga: quem te prometeu não falha. Pastor, me prometeu que eu vou ser um pregador. Você vai. Me prometeu que eu vou ser uma cantora. Você vai. Me prometeu que eu vou ser um empresário. Você vai. Estou profetizando para alguém aqui. Me prometeu que eu vou ser um advogado. Você vai. Me prometeu que eu vou ser um juiz. Você vai. Me prometeu que eu vou ser um jogador de futebol. Você vai. Me prometeu que ia tirar o meu pai do alcoolismo. Ele vai. Prometeu que vai tirar minha irmã da prostituição. Ele vai. Prometeu que vai tirar meus parentes da criminalidade. Ele vai. Porque se Deus prometeu, pode se passar os céus, pode se passar a terra, mas se Deus te prometeu, cumprindo-se. E 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 cumprindo. Ele vai cumprir. 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 Só quem acredita nisso, enche essa casa de glória. Explode. De Davi, o homem mais notável. Oh glória! Ama a justiça. Oh glória! Existe a mensagem temática, existe a mensagem expositiva e existe a mensagem textual. Olha o que a Bíblia diz no textual: e cumprindo-se o dia. E cumprindo-se o. E cumprindo-se o. Diga para o crente que está do lado: o teu dia vai chegar. Diga: a tua hora vai chegar. Diga: o teu momento vai chegar. Diga: o que é teu é teu. O que é para chegar nas tuas mãos vai chegar nas tuas mãos. E o diabo não vai arrebatar das tuas mãos, porque o teu dia já está no calendário de Jesus. A roda gigante de Jeová vai girar, vai girar, vai girar. Quem te viu por baixo vai ter que te ver por cima. Quem te viu triste vai ter que te ver alegre. Quem te viu enfermo vai ter que te ver curado. Quem te viu cabisbaixo vai ter que te ver com a cabeça erguida. Porque o dia vai chegar. Eu acho lindo isso. E cumprindo-se o dia, estavam todos reunidos como nós estamos aqui. De repente, olha para o crente que está do lado, diga para ele: de repente, diga de repente, até ele soltar o glória do tamanho da vitória que ele vai levar para casa. Diga: de repente. De repente, porque Deus está dizendo: o de repente de Deus vai chegar. O de repente de Deus vai ser trazido a essa existência. Pastor, melhora para a gente vibrar no glória. Estava Paulo e Silas presos, e a Bíblia diz que de repente, a Bíblia diz que de repente veio um terremoto, quebrou os alicerces,
quebrou os grilhões, quebrou as algemas, quebrou as correntes, quebrou as paredes do cárcere e foram libertos. Receberam o livramento, receberam o escape. Paulo, Silas e todos os presos. Pastor, mas como assim? Se só Paulo orava, se só Silas cantava, se só os dois plantaram para colher, como que todos foram libertos? Como que todos foram soltos? Porque quando o de repente de Deus chegar na tua existência, porque quando o de repente de Deus chegar na tua casa, porque quando de repente de Deus chegar nas áreas e nas esferas da tua vida, até quem estiver perto de ti vai ser abençoado. Até quem estiver perto de ti vai ser beneficiado pelo peso da promessa que está sobre a tua cabeça. Olha para o crente que está do lado e diga para ele: se eu fosse você, diga: se eu fosse você, eu não arredava o pé de mim. Diga: se eu fosse você, eu não largava eu por nada. Diga: se eu fosse você, eu não saía de perto desse perímetro aqui, Diga: porque eu carrego uma grande promessa. Diga para esse crente: eu carrego uma grande promessa. Ainda dá tempo de me levar para aquela pizza. Diga: ainda dá tempo de me levar para aquela churrascada. Diga: não sai de perto de mim, porque eu carrego uma grande. Só quem carrega uma grande promessa. Só quem carrega uma grande promessa. Tem crente que quer andar contigo depois. É muito fácil eu querer sentar na mesa sem ter passado pelo vale da sombra da morte. É muito fácil eu querer me banquetear sem ter passado com meu irmão no vale, na terra de Lodebar. É muito fácil eu dizer que o exército se ergueu e não andei com ele no vale dos ossos secos. É muito fácil eu dizer: os anjos estão me servindo, mas não andei com ele no deserto. Não andei com ele no deserto escaldante. Não andei com ele no deserto com fome. Não andei com ele no deserto desprezado, menosprezado, desvalorizado. Não andei com ele no deserto esquecido. É muito fácil eu dizer: eu sabia que Deus ia te levantar, eu sabia que Deus era do teu ministério, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que o carro ia chegar, eu sabia que a casa ia chegar, eu sabia que ia acontecer. Mas não chorou com ele, não chorou. Quando era para estender a mão, não estendeu. Quando era para erguer a mão, Deus está dizendo: não larga ele por nada, não larga ela por nada, porque você está sentado do lado de alguém que é portador de uma grande promessa. Olha para o crente que está do lado e diga para ele: você é portador de uma grande promessa. Diga para ele: então te prepara, que a partir de hoje eu não largo mais a tua mão. Prepara o café preto de manhã, que eu estou batendo na tua porta amanhã. Eu não sou mormo, mas vou aparecer meio-dia na tua casa. Diga. Vou aparecer de madrugada para ir orar contigo no monte. A partir de hoje, o que Deus vai fazer na tua vida vai respingar na minha, vai abranger na minha, vai recair sobre a minha, porque eu acredito no teu ministério. Diga para ele: porque eu acredito nos teus sonhos. Diga para ele: porque eu acredito nos propósitos. Diga para ele: porque eu acredito nos ideais. Eu acredito que tu vai chegar, eu acredito que tu vai conquistar. Ninguém acredita, mas eu acredito. Seguro na tua mão hoje. Ai, ela é bacana. Olha isso. E cumprindo-se
O dia, de repente, desceu do céu um som. Desceu do céu um. Desceu do céu um. Por que aparece som aqui? Por que aparece som? Missionário Tiago, porque som está ligado a barulho. E é impossível em um ambiente pentecostal como esse, aonde Jesus está, não ter barulho. Porque tem crente que vem para um culto como esse, fica o culto todo com cara de delegado, parece que chupou limão e comeu giló. Aí Jesus está dizendo, ele está na hora de fazer um sonho. Está na hora de fazer um barulho aí. Está na hora de fazer o diabo ficar surdo lá no inferno, dando glória a Deus, dando aleluia. Como que você acha que as muralhas de Jericó caíram? Josué estava rodeando, marchando. Aí Deus disse assim, só rodeando não vai dar certo, tem que tocar a trombeta. Tem que tocar a trombeta, tem que fazer o barulho. Marcha, gesticula, te movimenta, dinamiza, interage. Mas calado não dá, Josué. A muralha não vai cair tu calado. A muralha só vai cair tu fazendo zoada, barulho, berrando, barulho. Porque o barulho não traz avivamento, mas o avivamento. Eu vou de novo, só 3 pegou desse lado aqui. Porque o barulho não traz avivamento, mas o avivamento. Quer outra para você soltar um glória? Porque quem não faz barulho está com defeito de fabricação. Vê se tu sentou do lado de um iceberg aí, vê. Agora vê se tu sentou do lado de um crente que faz barulho, que dá glória a Deus. Desceu do céu um som, barulho, como um vento, como um. Todas as vezes que você vê a palavra vento na Bíblia, vento na Bíblia é representatividade do Espírito Santo de Deus, do nosso amigo Paracletos, a terceira pessoa da Trinitária. A Bíblia diz que em Gênesis, o Espírito de Deus sobre as águas. A Bíblia diz que o vento sopra aonde quer, não se ouve-se a sua voz, não sabe para onde vais e nem de onde vens. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Todas as vezes que você vê vento na Bíblia, representa um movimento de Deus na terra, porque Deus transforma seus anjos em ventos. Porque existe o vento de Deus, mas também existe o vento do diabo. Eu abro um parênteses. Pastor, qual é o vento de Deus? O vento de Deus é quando Jesus entra no cenáculo, e ele entra na sinagoga e senta na cadeira de Elias. Há um costume judaico ortodoxo até hoje de uma cadeira vazia, porque eles acreditam que Elias ainda virá. Elias, que representa os profetas. Certa feita, os discípulos chegaram com Jesus e disseram: Senhor, Elias já veio. E Jesus disse: ele já veio e vocês não perceberam. Jesus estava se referindo a João Batista, que veio nos mesmos aspectos, que veio nas mesmas características, personalidade e caráter de Elias. João veio e o ministério dele não foi valorizado, e a cabeça dele foi parar em uma bandeja. Jesus entra dentro da sinagoga e ele senta na cadeira de Elias. Senta onde não é para sentar. Além de sentar na cadeira de Elias, ele abre a Torá.
no livro de Isaías, capítulo de número 61. E ele começa a ler: porque Deus me enviou no ano aceitável do Senhor, para pregoar as boas novas do reino. Primeiro, ele senta onde não é para sentar, ele lê o que não é para ler, ele quebra o paradigma, ele quebra o protocolo. Os essênios, os zelotes, os escribas, os fariseus, os saduceus ficam, aleluia, irados, indignados, repudiados pela atitude de Jesus. E vão fazer o que agora? Vão expulsar Jesus da sinagoga. Agora, Jesus não prega mais dentro do templo, Jesus não prega mais dentro da sinagoga, Jesus não prega mais dentro do cenáculo. E Jesus, parece-me que estou vendo Jesus dizendo: não querem me deixar pregar aqui dentro, não tem problema, porque eu não sou ligado à oportunidade, porque eu não sou ligado a microfone. Se não querem me deixar pregar aqui, tem muita viela para me pregar, tem muito beco para me pregar, tem muita esquina para me pregar, tem muita praça para me pregar, tem muita aldeia para me pregar, tem muita beira de praia para me pregar. Se não querem deixar eu pregar aqui, não tem problema. Não é um púlpito que vai parar meu ministério, não é um púlpito que vai parar minha chamada, não é nada disso que vai parar a promessa de Deus que está. Ele vai parar na praia. E quando ele para na praia, ele vê dois barcos: o barco de Pedro e o barco de João. E como Jesus é onisciente, sabe de todas as coisas, ele diz: eu vou entrar no barco de quem mais precisa. Eu vou entrar no barco de Pedro, porque Pedro pescou a madrugada inteira e não pegou nenhum peixe. Aí quando Jesus chega no barco de Pedro, ele disse: lança a rede para a direita. Mestre, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, mas vejo que tu és homem de autoridade, e sobre a tua palavra hei de lançar a rede. A história diz que eles lançam a rede, e acontece o episódio da pesca maravilhosa, e é muito peixe, é muito milagre, é muita bênção. O barco vai a pique. Aí Jesus disse: recebeu o milagre, foi abençoado, agora empresta o teu barco. Aí Jesus vai para frente do barco, segundo Flávio Joséfo. Diz a história que a multidão está carente de ouvir as palavras de Jesus na beira da praia de Genezaré. Jesus começa a pregar em alto e bom som, e diz a história que nesse exato momento um vento sopra forte, leva a voz de Jesus para que todos ouçam em bom, em alto som, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é o vento de Deus. E qual é o vento do diabo? Jesus disse: vamos para a outra margem. Porque Jesus sabia que lá em Gadara, que fazia parte de Decápolis, uma região composta por 10 cidades, ali havia um homem possesso, oprimido, que precisava de uma libertação. Quando Jesus estava no meio do mar, não só o reino sabia disso, mas também o reino das trevas tinha ciência disso. Enquanto Jesus estava no percurso, a história diz que o tempo fecha, as ondas ficam eufóricas e o vento sopra forte. Jesus se levanta no barco, estende as mãos e repreende o vento. Pastor, que vento é este? Este vento não é de Deus, este vento é maligno, este vento é diabólico, este vento é infernal, porque só se repreende aquilo que é contrário, porque só se repreende aquilo que é maléfico. Quem lembra, aleluia, de Satanás contendendo com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés? O que é que o anjo disse para Lúcifer? Que o Senhor te repreenda, porque só se repreende aquilo que é contrário. Se Jesus repreende esse vento, porque esse vento não é da parte de Deus, porque existe o vento de Deus e existe o vento do diabo. O vento do diabo, quando o diabo se infiltra na reunião celestial, aí Deus disse: tem visto o meu servo Jó, homem sincero, temente a mim, que se desvia do mal. Aí diz a Bíblia: ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Deixe-me que toque nele, deixe-me que tire tudo dele, e eu quero ver se ele vai te adorar. Aí Deus disse:
Deus pode tirar tudo dele, só não toca nele, porque ele é meu. A primeira coisa que o diabo faz, em Jó capítulo de número 1, é lançar um vento forte, que destrói toda a posteridade de Jó. Levante as mãos, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Diga para o crente que está do lado: existe o vento de Deus e existe o vento do diabo. Levante as mãos. Eu termino aqui. O vento do diabo não vai abafar o vento de Deus na tua história. O vento do diabo não vai abafar o vento de Deus, as promessas de Deus que está sobre a tua vida. O vento do diabo não vai conseguir neutralizar o vento de Deus que sopra em teu favor. Feche os olhos. Eu estou sentindo um vento de Deus aqui. Eu estou sentindo uma brisa de Deus aqui. E Deus está dizendo: o vento do diabo só traz miséria. O vento do diabo só traz catástrofe. O vento do diabo só traz enfermidade. Mas o vento de Deus que está soprando aqui agora vai trazer resposta, vai trazer milagre, vai trazer portas abertas, vai trazer providência, vai trazer milagre, vai trazer cura. Tem um vento de Deus aqui soprando. Tem um vento de Deus aqui soprando.